Muito bem, então nós estamos voltando aqui com a terceira parte daquele assunto, o mistério do mal. E nós queremos considerar hoje um pouco mais do contexto do século XIX, ou seja, os anos 1800, mostrando aqui uma parte interessante desse período. Um período que foi muito fértil na produção de ideias e conceitos sobre o problema do mal. Então, em 1809, nascia Charles Darwin. E os pais de Darwin, especialmente o pai dele, era médico. E ele, então, desejando que o filho se tornasse um médico também, ele o enviou para a Universidade de Medicina em Edimburgo. Ele tinha 16 anos nesse tempo. E ele ficou muito pouco tempo na universidade. Ele não conseguiu se adaptar ao estudo da medicina. E aos 18 anos ele abandonou seus estudos de medicina, porque ele encontrava dificuldade em observar cirurgias sem anestesia. Então ele tinha também outros problemas com relação ao sofrimento que ele observava no mundo. Ele tinha problemas em entender que o nosso mundo, o mundo como nós o conhecemos, o mundo que ele conheceu no seu tempo, era um mundo que estava grandemente influenciado pelo mal. E especialmente esse relacionamento entre predador e presa é algo que ele não conseguia encontrar uma explicação para isso. Ele não conseguia entender como é que um Deus perfeito, um Deus bom, um Deus de amor, pudesse aceitar a presença do mal aqui nesse mundo, e especialmente no que diz respeito ao relacionamento de predador e presa, um animal mais forte destruindo a vida de um animal mais fraco, usando assim a sua carne como alimento. Então, Darwin tinha esse grande problema. Ele não conseguiu ficar na universidade, na escola de medicina, e foi então para Cambridge para estudar teologia. Alguns dizem que ele tinha a intenção de se tornar um pastor da igreja anglicana. E lá era o local onde a igreja anglicana preparava os seus pastores. Ele foi para lá e completou o seu curso de teologia. E, certamente, na busca de uma explicação para resolver o problema que ele tinha na sua mente. Quando ele estava terminando o curso, os seus professores, porque estava em moda enviar estudantes para ilhas distantes em busca de provas que confirmavam a Deus como Criador, então eles ofereceram para Darwin uma viagem para as Ilhas Galápagos, para que ele pudesse buscar, através dos seus estudos, da sua pesquisa, talvez até encontrar uma solução para o problema que o criacionismo estava enfrentando naquele momento. E Darwin, então, foi para as Ilhas Galápagos, situada a 500 milhas da costa da América do Sul. E nos diz a história que Darwin ele levou consigo uma cópia do livro escrita por um
um geólogo chamado Charles Lyell, que era uma pessoa que estava tendo uma grande popularidade naquele momento, porque o livro que ele havia escrito falava sobre a idade da Terra. E Charles Darwin, naturalmente, estava muito interessado em conhecer mais sobre esse assunto e talvez até encontrar uma relação entre os seus pensamentos e os pensamentos relacionados com a idade da Terra. Charles Darwin foi para as Ilhas Galápagos, desenvolveu a sua pesquisa, fez os seus relatórios e retornou para a Inglaterra. Charles Darwin também tinha outros problemas com relação à sua aceitação do problema do mal. Ele tinha uma filha chamada Anne. Ele amava tanto essa filha que tudo que ele aprendeu nas suas viagens e também ao longo dos seus estudos, ele procurava de uma forma bem acessível passar para ela. E ele se achegou muito a essa menina. Aos 10 anos, ela contraiu uma doença e veio a falecer. Isso causou um grande choque em Charles Darwin e somente dificultou mais a sua reconciliação com Deus. Porque Deus havia permitido que sua filha morresse. Ele não pôde aceitar isso. E Charles Darwin continuou lutando com as suas ideias, até que no ano de 1859 ele publicou o seu livro intitulado A Origem das Espécies. Depois de sofrer também pressões de amigos que o estavam pressionando a escrever logo esse livro. Ele estava em dúvida ainda, mas acabou cedendo às pressões e publicou o livro, em 1859. Esse livro, tão logo ele atingiu as livrarias, a edição foi logo esgotada. Ele teve que escrever mais livros para atender a demanda que ainda continuava grande. E então Darwin viveu a sua vida dessa forma. Mais tarde ele escreveu um outro livro, que é intitulado em inglês Human Descent, que em português significa a descendência humana. Mas basicamente foi esse o legado, foi esse o pensamento que Charles Darwin ofereceu ao público naquele momento em que o debate era sobre o problema do mal. Por que o mal consegue tanta proeminência num mundo criado por um Deus justo e perfeito e que ama as suas criaturas? No ano de 1821, estava nascendo Dostoiévski, no dia 11 de novembro de 1821. E Dostoiévski, ele, durante a sua juventude, ele se envolveu com grupos ativistas de esquerda e acabou sendo preso e condenado à morte por fuzilamento. Quando ele estava já em frente ao pelotão de fuzilamento, já esperando ser executado, chegou uma ordem do czar comutando a sua pena de sentença de morte para 3 anos de prisão na Sibéria. Ele deve ter levado um choque muito grande com essa experiência que ele viveu.
E ele então, depois dos 3 anos, ele voltou para a Rússia e se tornou um escritor. Escreveu vários livros, dentre eles um livro intitulado Irmãos Karamazov, que nesse livro ele expressou as suas ideias com relação ao problema do mal, que era um assunto dominante nessa época. Ele considerava o problema do mal como o paradoxo de Deus. Ele também não podia conciliar a presença de um Deus justo e perfeito, Criador do universo, que tolerasse a presença do mal. E ele não conseguia entender. Isso era um paradoxo que confundia sua mente. Dostoiévski escreveu um livro intitulado Irmãos Karamazov, e em 1880 esse livro foi publicado. E nesse livro ele declarou a sua crença de que na existência de Deus e na existência de uma lei que estava vinculada, uma lei moral que estava vinculada ao universo. Ele declarou: se Deus não existe, logo tudo é permitido. E assim, Dostoiévski deu a sua contribuição para aquele momento crítico no século XIX, em que as pessoas estavam buscando uma resposta, uma solução para o problema do mal. Nessa mesma época, em 1844, apareceu Guilherme Miller pregando uma profecia baseada no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa era a nota preponderante dessa profecia. E Miller, juntamente com as pessoas daquela época, acreditavam que o santuário seria a terra e que Jesus voltaria muito em breve, no final do cumprimento daquela profecia, voltaria para purificar esse santuário, livrando-nos do pecado, livrando-nos da interferência do mal em nossas vidas e nos dando a esperança de uma vida perfeita na eternidade com Ele. Essa profecia estava previsto o seu cumprimento para o dia 22 de outubro de 1844. Quando chegou a data, obviamente, houve uma decepção, porque Jesus não veio. E as pessoas ficaram sem saber como explicar aquela situação. Mas no dia 15 de outubro de 1844, estava nascendo um menino que recebeu o nome de Nietzsche. E esse Nietzsche nasceu na Alemanha e era uma criança muito inteligente. Quando ele se tornou um jovem de 24 anos, ele recebeu um cargo de professor titular na Universidade de Basel, onde ele deveria ensinar a matéria na qual ele era especialista, filologia. Ele foi convidado nessa idade ainda, de 24 anos, para ser o professor titular daquela universidade. Alcançou muita proeminência e exerceu esse cargo por 11 anos. Depois de 11 anos,
ele abandonou a universidade e começou a se dedicar à filosofia. Se tornou um filósofo e conseguiu também grande proeminência como filósofo. Ele escreveu vários livros, mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia que era basicamente contrária, o oposto da ideia apresentada por Dostoiévski. Se Deus não existe, logo tudo é permitido. Esse era o pensamento de Dostoiévski. Mas Nietzsche, ele construiu suas ideias no lado totalmente oposto disso aí. Ele dizia que não havia nenhuma lei vinculada ao universo e que deveria servir de base para o governo de Deus sobre o universo e sobre a terra e sobre os homens. Ele dizia que nós não tínhamos nenhuma obrigação de obedecer nenhuma lei, porque essa lei simplesmente não existia. Nietzsche escreveu vários livros, dentre eles, ele escreveu um livro que se tornou best-seller. O título desse livro era The Gay Science. Nesse livro, ele criou um personagem louco e o colocou na praça proclamando alto e bom som que Deus morreu e nós tínhamos matado a Deus. Nós éramos responsáveis pela sua morte. Mas a história diz que Nietzsche provavelmente fez essa declaração com o intuito de mostrar o seu desagrado com relação à tradição religiosa, a tradição cristã da Europa Ocidental. Então ele fez essa declaração de que Deus morreu e que nós éramos os que tinham matado a Deus. Nesse mesmo momento da história, Ellen White estava iniciando a sua carreira como profetisa e ela escreveu aquele célebre pensamento que nós já mencionamos aqui vezes anteriores, que nos fala sobre a erradicação do mal, a maneira como Deus está lidando com o mal agora e a maneira como Ele vai lidar com o mal por ocasião da volta de Jesus, quando Ele vai trazer uma solução definitiva para o problema do mal. Então, Ellen White assim se expressou. Esse pensamento está no livro O Grande Conflito, página 503, parágrafo 3. Ela diz: o brado agonizante do Salvador está consumado. Soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu também a grande controvérsia que por muitos anos, por muitos séculos, estivera em andamento. Então, ao decidir essa controvérsia, esse brado de Jesus, que culminou com a sua morte, garantiu a erradicação do mal no final dos tempos, quando Jesus voltasse. E em conformidade com aquilo que Paulo nos diz, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será vestido de imortalidade. A morte será tragada na vitória. E
o pecado será destruído. E com a destruição do pecado, o mal perderá a sua razão de atuar. E ele retornará ao seu ponto em que ele estava antes do pecado, na árvore da ciência do bem e do mal. E nós, assim, os filhos de Deus, terão a oportunidade de viver a eternidade, desfrutando do seu livre-arbítrio e também desfrutando da completa erradicação do mal que jamais voltará a molestá-los. Os homens não irão recorrer ao pecado, porque a experiência que nós estamos tendo e tivemos no passado terá nos ensinado que o pecado, sendo o causador do mal, deve ser totalmente banido de nossas considerações. E vamos então exercer a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, sempre orientados por Deus, o nosso Criador. Mas nós queremos, nesse momento, pedir a vocês que coloquem o seu like nesse vídeo e que compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acharem que se interessarão em conhecer esse assunto, e que também se inscrevam no canal para que nós possamos receber o apoio do YouTube e eles também possam mandar notificações para vocês quando os nossos vídeos forem sendo publicados e colocados à sua disposição. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.